Fala pessoal, bom dia. Então, vamos começar aí nosso bate-papo. Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente dar aquela geral aí no mercado. Os microfones estão fechados, mas quem quiser aí perguntar alguma coisa, escreve aí, por favor. Tá? A gente está aí com o índice 60 minutos na tela. Até fazer aqui esse panorama aqui, começar até pelo Ibov, o mercado à vista. O que eu até comentei ontem. O que a gente tem aqui, né? O índice a gente já sabe, né? Subiu bem, subiu forte aí novembro, dezembro, naquele rally. E aí, né, o que se espera, né? Pelo menos a princípio, a continuidade, né? Então, você vai ficar esperando ali, você não vai comprar aqui no topo, né? Você vai ficar esperando um pullback, né? Alguma correção em pontos que pareçam interessantes, né? Para você tentar fazer uma entrada, né? Então, se você está posicionado, de repente você e fez uma parcial, você entrar de novo, né? Recolocar esse lote. Se você não entrou ainda, você está procurando uma entrada, então você vai ficar esperando essa correção, esse pullback acontecer. E aí a gente vai marcar os pontos que nos interessam, né? Então, o primeiro ponto que eu sempre vou ficar de olho é a região das médias, né? Então, tanto a média curta quanto a média de 20 são pontos que já me interessam, né? E aí a gente está vendo aqui, né, que o índice, né, foi deixando esses pontos para trás, né? E aí, além disso, tem os níveis de FIBO também, que também, né, deixados para trás na subida, podem servir também de pontos que interessam e também, por enquanto, né, sendo deixado para trás. O candle de ontem, né, é um candle feio, né? É um candle amplo, né, grande em relação aos anteriores. Se você observar, né, com volume até levemente acima da média, então teve bastante dinheiro aí sendo negociado, a gente pode entender dessa forma, né? E que pode ser também um candle de ignição, né? Dentro desse contexto aqui. Se você pensar, olhar aqui, ó, ali entre setembro e outubro, né, que o mercado vinha caindo, aí ficou ali meio lateral e tal, e aí de repente, né, olha só, surgiram candles ali bem maiores, né, do que os anteriores, e que, se você olhar para trás agora, né, eles parecem ter sido candles de ignição, né, ou seja, sinalizando ali, né, um possível novo movimento na direção contrária da anterior, que era de queda, né? E aí o rally a gente já sabe o que aconteceu. É o que vai acontecer aqui agora? Né, a gente não tem como saber, né? Pode ser que sim, pode ser que não. O ponto na dinâmica do momento, tá? Aí eu vou voltar agora para o índice futuro, né, e o intraday. Na dinâmica desse momento, eu vou ficar de olho nos repiques. Né? Para que eu vou ficar de olho de repiques? Para eventuais, né, oportunidades de venda. Se você voltar aqui para trás, ali em dezembro, tá? Você vai ver que no diário parece que o mercado subiu em linha reta, mas você percebe aqui pequenos pullbacks, né, pequenos zigue-zagues que poderiam ser oportunidades de compra, né, para quem estava ali tentando surfar aquele rally, aquele movimento. E agora a dinâmica nesse momento para mim é o inverso, né? Os repiques aqui eles podem me dar oportunidades, tá? O endereço, né, do índice era esse aqui mesmo, né? 129.300, já venho falando sobre isso há algum tempo. Demorou, né, mastigou bastante o mercado, testou aí a convicção de quem estava tentando fazer esse trade, mas chegou lá. Né? O que você faz aqui agora? Eu estava até falando ali no WhatsApp. Né? Aqui nessa região, para quem gosta, né, para quem tem o perfil de faca caindo, de gostar de fazer o contra-tendência, etc., aqui você pelo menos tem um risco-retorno. Né? Então é só você analisar aqui, né, do preço atual, para voltar lá no 7,6, né, se tratando do Fibonacci, a gente está falando aqui de 2.500 pontos, para deixar em números redondos. Se você botar aqui 800 pontos de stop, que está abaixo aí da mínima do dia, você vai ter 3-1 de risco-retorno. Né? Pode não chegar lá, né? Pode parar aqui nas médias, etc. Né? Isso pode acontecer, mas risco-retorno você tem. Né? Então, assim, para muitos, isso é o suficiente. Beleza? Se você não é essa pessoa, aí você tem que esperar aqui algum sinal mínimo, né? Talvez, né, um candle de fundo, né, ou vai dar uma trabalhada aqui, né, nas próximas horas, e aí você talvez entre, ou você
consegue acompanhar o intraday, aí você vem aqui para o curto prazo, 15 minutos ou até, né, os 5 minutos e tenta ver uma falha de fundo, alguma coisa que te permita ali, com um pouquinho mais de clareza, né, tentar esse trade aí, de contratendência, né, o mercado está caindo, você está tentando buscar uma compra. Na minha opinião, o mais fácil é isso daqui, ó, é eu esperar o repique, ó, para vender. Né? E aqui o 15 minutos, né, pode ser aqui uma região para você pensar nisso. Tem aqui a média de 8, depois a média de 20, vai ter aqui o 7,6, e etc. Né? Se você pensar ontem, é só você olhar bem aqui. Ó. No 15 minutos ontem, abriu no gap down, né? E olha só o que aconteceu depois. Fez um repique pequenininho, né? Olha aqui, parou na média, foi brigado, né, e etc, e depois foi embora, né. Assim, em nenhum momento, né, se o seu stop estava por aqui, ó, nenhum momento você passou perto de ser estopado, você apenas teria que ter tido ali um pouquinho de paciência, né, para deixar o mercado se desenvolver, beleza? Então, assim, essa seria a minha expectativa para o dia de hoje. Aqui no dia de ontem, você tinha ali 300 pontos de risco, né, e acabou te entregando ali, né, uns 1.000 pelo menos, né? Então, ou seja, 3 para 1 ali de risco-retorno, né? Ou seja, você pegou 3 vezes o risco inicial da sua operação. É o que vai acontecer hoje aqui? Eu não sei, né? Aí a gente vai acompanhando aí para ver o desenrolar aqui do nosso mercado, tá? O dólar, né, foi o inverso. Né? O dólar, perceba, né, na sexta-feira, né, tá lá para os assinantes do Telegram, ele ofereceu aqui essa oportunidade semelhante ao do índice. Veio aqui no que poderia ser o objetivo da queda, e aí você tinha o risco retorno. Né? Então, daqui dessa região, a volta ao 7,6 eram 50 pontos, e se fosse até o 111, eram 90 pontos. Então, se você adotasse aqui 20 pontos de stop, você teria aqui no primeiro endereço 2,5 para 1, e ali no endereço seguinte, né, 4 para 1, quase 5 para 1. Óbvio, é swing trade, não é day trade, nem nada disso. E aí o dólar demorou, né, mas chegou lá, foi percorrer e se dirigir aos endereços ali que poderiam, né, ser feitos e chegou lá mesmo. Tá? Aí o que, que você faz aqui no dólar nesse momento? Né? Você já sabe que essa região aqui, ó, é um nível de fibra importante que já enroscou no início do mês e está aqui de novo. Né? Então, você gosta do contra-tendência? Bom, aqui você pode ser que você tenha uma oportunidade, porque se para por aqui de novo, a gente vai olhar pelo menos para essa volta aqui nesse 7,5, como foi lá no início do mês. E aí, novamente, você vai ter aqui, né, uns 30 pontos para fazer. Se você adotar um stop aqui de até 15, você vai ter 2 para 1 de risco retorno. Né? Seria aí uma possibilidade, tá? É o melhor trade a se fazer, é o mais fácil? Não é, mas, repito, para alguns, é, esse risco-retorno já é o motivo suficiente para, de repente, tentar fazer um trade. Você vai fazer o trade ali com o seu lote inteiro, né, que você está acostumado a trabalhar. Se você, de repente, não, esse trade, como é um trade, vamos dizer, um pouco mais arriscado, vou com meia mão, enfim, aí cada um vai ter a forma, né, de gerenciar isso daí, essa decisão, beleza? Aí no 15 minutos, né, a gente tem aqui, né, o gap, né, rompendo ali o meu traçado, né, que veio comigo, que é basicamente o Fibogap de ontem, tá bom? E já voltou aqui para dentro. Então, eu particularmente vou manter esse traçado aqui. Por quê? Porque pode ser que venha ainda fazer um 61 aqui. Afinal de contas, né, rompeu, mas já voltou. Né, não permaneceu rompido, né? Pelo menos por enquanto. Mas nos 5 minutos, se você quiser, você tem o Fibogap do dia, né? E aí você fica esperando. O que, que vai acontecer aqui? Né? Você vai ter, por exemplo, aqui, ó, um fundo, e para por aqui para seguir? Pode ser, né? Pode ser. E aí a gente vai também ter que ficar acompanhando aí o desenrolar, né? Dessa história, tá? Os juros, né? Eu comentei ontem também, né? A gente tem aqui nos juros, os DIs, né? Uma configuração que merece atenção, né? Os juros fazendo aqui o que pode, né, se tornar uma falha de fundo e um consequente aqui pivô de alta, e aí de repente, né, a gente ter uma mudança aqui de dinâmica nos juros, né? Que mudança, né? A gente vinha num viés baixista, que está muito claro e muito óbvio, né? Ali de outubro, novembro, etc, né? Que foi um movimento até acelerado, né? Com poucos aqui zigue-zagues no caminho, que, como todos sabemos, né? Foi o período em que o mercado, o índice, a bolsa, né, os papéis subiram, né? Ali novembro e dezembro, tá? Então, uma mudança aqui de viés, né, ou de direção, pode também ser uma dica aí adicional extra em relação à nossa expectativa aí para possível, né, próximo movimento
do mercado, tá? Aí falando aqui de mercado lá fora, tá? Deixa eu pegar aqui para a gente dar uma olhada, né, no que a gente tem, pelo menos por enquanto, aí no mercado lá fora. A gente tem os juros 10 anos, né? Uma configuração parecida, né? Você está vendo aqui, né? Então também pode sair aqui uma falha de fundo. Eu tinha, né, e mantenho ainda a leitura de que a gente pode sim seguir num repique aqui, né, aqui nos juros, tá, em direção aqui a esse 4,25, tá? Pelo menos, mesmo que depois a gente siga para os alvos aqui de queda, né, 3,70 e 3,5, tá bom? Porque aqui eu estaria trabalhando esse movimento aqui do Fibonacci, né, o 127 e a volta ao 7,6, tá? 127, volta ao 7,6, e aí aqui, eventualmente, né, a gente, né, buscar uma oportunidade em direção aos alvos de queda aqui, né, 141 e 161. É lógico, né, nada disso pode acontecer, pode começar a cair daí mesmo, o mesmo, né, está se arrumando aqui, né, num cenário de falha de fundo e reverter essa trajetória e, enfim, o mercado é dinâmico, né, as coisas mudam e a gente vai acompanhando aí para tentar fazer as nossas leituras aí e tomar as nossas decisões, tá? O petróleo, né, ele não mudou nada, né, ele segue aqui, né, desde o início do mês, né, nesse range, né, 75, 79, 75, 79, e né, por enquanto não temos aqui motivos para acreditar que isso vai mudar hoje, né? Pode mudar a partir de hoje? Pode de repente o petróleo perder o 75 aqui, ó, e seguir o seu movimento, né, de queda que vem aí desde ali de setembro e outubro, tá? Mas também não dá para descartar ainda que de repente faça esse movimento aqui, ganhe aqui o 79 e mude de direção. Então, um cenário aqui meio chato, né? Óbvio, né? Se eu e você estivéssemos aqui buscando alguma operação a fazer aqui no petróleo, né? Acho que o ideal aqui seria não fazer nada, né? Ficar só olhando e deixar a coisa clarear, tá? O minério, né, segue no seu processo também de correção, tá? Aqui é para a gente prestar atenção, eu já venho falando e vou repetir, né? Você tem aqui também o movimento, tá? 127,76. Poderia ser somente um pullback aqui, ó, parar por aqui, para depois seguir para os alvos lá de 141 e 161, né? 145, 150. Mas, por outro lado, né, se perde aqui essa faixa, né, tanto o nível de FIBO quanto esses fundinhos aqui, ó, ali no final de novembro, início de dezembro, tá? Que pode ser uma região de suporte, vai ficar esquisito, né? Então, provavelmente vai ter um caminho aqui para voltar lá no 116, 117, que daria aí mais uns 8%, 7, 8% aí de queda, né? Então, assim, é uma pressão aí extra, eventualmente, né, para Vale Siderurgia, né? Lembrando, Vale tem 15% do Ibovespa, né? Então é um papel de relevância no nosso mercado, então pode ser um componente adicional aí para a gente ficar de olho e acompanhar, tá bom? O S&P, né, já falei também, vou repetir, né? A tendência é de alta, né? O que estava se procurando aqui? Esperando o pullback, né, para uma nova oportunidade de compra, né? E ele aconteceu, né, ali no final do ano e início desse ano. E a compra foi acionada aqui, tá? Foi acionada aqui. A questão agora é, né, se vai romper o topo, né, os topos mais recentes e seguir, né, o movimento altista lá rumo aos próximos endereços. Por enquanto, né, você está vendo aqui, né, o S&P vai se enroscando aqui nessa faixa, tá, do 4.800 ali, alguma coisa do tipo. Quer dizer que vai ter reversão, então, vai perder? Né? Não sei, né? Pode ser. Mas, no mínimo aqui, se você está comprado, né, você tinha aqui, eu falei sobre isso já, né? Você tinha aqui um risco de 0,8, né, 0,9, alguma coisa assim, e ele já chegou a pagar aqui quase 2 vezes o seu risco, né? Então, 1,5 vezes vai. Então, assim, né, não tem motivo para se desesperar, pelo menos por enquanto, né? Se você imagina, estou comprado no S&P, no swing trade, não tem motivo aqui ainda para você se desesperar, né? Deixa aí, segue seu gerenciamento, né, a forma que você carrega aí e cuida dos seus trades. Mas por enquanto não tem motivos para se desesperar. No mínimo aqui você somente aí fica, preste atenção, né? Quais serão aí os próximos movimentos que vão acontecer por aqui. Beleza? Óbvio, né, pessoal? Isso é só a minha leitura do mercado. O mercado é dinâmico, né, as coisas mudam. O que a gente está falando aqui, o que eu estou falando aqui, pode ser que hoje ainda, né, o mercado me mostre outra coisa e eu venha mudar de opinião e tudo bem também. É isso. E se eu estou posicionado em alguma coisa e o mercado vira e vem contra mim, eu vou fazer igual todo mundo, né? Eu vou estopar e vou ficar esperando a próxima oportunidade. Ou na mesma direção, né, se aparecer, ou em outra direção, né? De repente o ativo virou, era venda, virou compra, eu vou comprar agora e vida que segue, né? E é isso. Beleza?
Então o mercado vai abrindo aí, né, vamos ficar de olho aí no que a gente vai ter, né, aí de movimentos, tá? Então, ainda, né, no terreno negativo, aí o índice futuro 0,3, né, voltou bem aí da sua respectiva mínima do dia, né, e aí a gente vai ficar de olho, né, se isso aqui vai ser só um repique para continuar caindo, ou se eventualmente, enfim, né, foi só um sustinho, né, uma exaustão aí, o mercado fez o movimento que tinha que fazer e de repente vai parar por aí, tá bom? Então vamos ficar de olho e acompanhar o que aparece aí pra gente, beleza? E, novamente, né, quem quiser ir perguntar alguma coisa, fica à vontade, escreve aí, que a gente vai olhando junto aí.
É isso, o mercado vai abrindo aí, né, os principais papéis, né, tem ainda papéis aí, leilão estendido, mas aqui no nosso índice, né, então, vou botar aqui nos 5 minutos para a gente ver. Tá, aqui é o meu Fibogap, tá? Então, o que a gente teve aqui, né? Até agora, né? Então, meu traçado tá aqui, né? Eu considerei aqui o topo, o fundo, fez o repique vindo em direção ao 23, faltou um pouquinho para chegar lá, tá? Aqui, tá bom? Aqui eu, né, estaria procurando a venda, tá? Até pelo contexto, né? É, geral do mercado e, né, teoricamente aqui, né, você de mão vazia você não saiu, né, porque você tinha aqui uns 200 pontos de stop e chegou a andar aqui, ó, no limite ali 400, né, 2 vezes seu risco, tá? Então, no mínimo, de repente, teria sido estopado por aqui. Aí cada um vai ter, tem o seu gerenciamento, né, a sua forma de fazer. Por outro lado, quem já estava pensando em compra, teve aqui a sua oportunidade, né? Então, aqui, por enquanto, né, acabou virando o quê? Uma falha de fundo, beleza? Acabou virando aqui uma falha de fundo. Qual pode ser o endereço dessa falha de fundo? O 23 ou mesmo aqui o menos 11, né? Até porque, né, já fez a tentativa de ir aqui ao 23, né? Falhou. Essa falha aqui permite pensar até lá no menos 11 lá em cima. Então, para quem estava pensando já na compra, né, de que de repente o movimento de queda aí tá chegando ao fim, pela região dos 60 minutos, que é aquele 23, né? Então, vale a pena, né, você ficar de olho nisso, porque realmente se o mercado tiver que parar por ali, né, nos 60 minutos você tem ali uns 2.000 e poucos pontos para fazer, né? Então, pode ser que renda de repente aí um bom day trade aí para você fazer. Beleza? Mas eu particularmente ficaria aqui bastante atenção, tá? Atenção extra aí. Lembrando que hoje tem vencimento de opções de Ibovespa, tá? São opções aí que geralmente, né, na maioria são usadas mais por institucionais, né? Então, pelas margens aí e valores envolvidos, isso é um componente adicional, né? Pode ser que isso traga aí um ingrediente a mais aí para o mercado, tá? Quer dizer que vai mudar a direção, isso, aquilo? Não, né? Mas pode ser que o mercado em algum momento do dia dê uma estacionada aí, porque esse IBOV, né, que é o ativo objeto dessas opções, ele tem uma formação de preço na parte da tarde ali, se eu não me engano, ali entre 1 e 3 horas da tarde. Tá? Então é um ativo que não é negociado, ele não tem aqui, a gente não opera esse ativo, não existe, né, para você operar. Aliás, né, de 3 até 5 horas ali, uma coisa assim. Você apenas negocia as opções que tem liquidação apenas financeira, né? Então você não vai ser exercido de nada, né? E nem exerce nada. Simplesmente, se estiver lá no lugar que tem que estar, você vai ter o gain ou não. Em resumo, é tipo isso aí, tá? E é isso. Pelo menos por enquanto, você está vendo aqui, né, os principais ativos, né, do nosso mercado, um terreno negativo, né? Aqui, né, bancos, Petro, Vale, a gente tem aí metade aí do peso do índice do Ibovespa, tá bom? Vai permanecer assim? Vai fechar assim? Não sabemos. Mas pelo menos por enquanto,
é o que nós temos aqui, tá? Então, vamos ver o que acontece aí no desenrolar do dia, tá bom? Pessoal, antes de encerrar aí, alguém quer perguntar alguma coisa, quer que comente algum ativo em específico, quer tirar alguma dúvida de alguma coisa aí que precise? Lembrando, né, se está aqui é porque me acompanha em algum lugar, né? Ou lá no meu grupo do WhatsApp, me acompanha aí no Twitter, sei lá. Qualquer coisa, eu estou sempre à disposição, respondo aí todo mundo. Então, se quiser falar alguma coisa, trocar uma ideia aí, tá com alguma dificuldade, é só me chamar aí, beleza? Por onde aí você me acompanha, vai ser um prazer aí ajudar em alguma coisa, de alguma forma. Bom, temos um minério aí, né? Fazendo uma nova mínima aqui no diário, consegue aí um movimento aí pesado aí no minério, né? Isso aqui é o contrato futuro lá de Singapura, né? A gente tem aqui a cotação com delay, de todo jeito. Quem acompanha aí minério sabe que tanto na China, lá o Dalian, lá sei lá o que, vem caindo aí nos últimos dias, e o futuro aqui também vem mostrando isso, né? Uma dinâmica aí para a gente acompanhar. Índice, por enquanto, né, vai fazendo o repique. Né? Por que eu digo que é repique? Aqui nos 5 minutos você tem a falha de fundo. Né? No 60, né, aqui, né, como eu falei antes, né, você tem aqui pelo menos o fator risco-retorno para fazer o trade aqui comprado, né, a faca caindo. Beleza? Então, para onde eu vou olhar aqui? Tá? No movimento mais amplo, nessa faixa aqui, voltar lá no 132 mil. Tá? Mas tem as médias aqui no caminho, né, que podem aí embarrear, né, esse movimento, tá bom? São pontos ali para ficar de olho no caminho até os 132 mil. De todo jeito, o risco-retorno era favorável, né? Então, se você gosta desse tipo de operação de situação, você tinha aqui pelo menos o risco-retorno. E se você consegue olhar, né, pegar a região do 60 e olhar aqui no time frame mais curto, como 5 minutos, por exemplo, aqui você conseguiu também identificar essa possível compra aqui, que por enquanto está indo muito bem, obrigado. Né? Então aqui você tinha, né, o risco-retorno, né, de olho lá no 60, lá no 60 você teria que adotar um stop ali de uns 800 pontos, aqui você conseguiria aí, né, uns 300, né, menos da metade, né, e aqui já está pagando seu risco e eventualmente vira aí um excelente day trade aí, beleza? Esse tipo de coisa, pessoal, de fazer assim essa junção, né, de fatores, né, de pegar ali o 60, né, olhar aqui o mais curtinho, eu acho super válido, tá? Agora, é válido desde que isso te ajude, não te atrapalhe, né? Que você não fique ali perdido, né? Entre o que olhar, quando olhar, aí não, aí eu não acho legal não. Na dúvida, eu gosto de operar nos 5 minutos, então fica nos 5 minutos, quando 5 minutos te der compra, você compra, quando te der venda, você vende, e ponto final. Aí simplifica a vida para não ficar perdido ali e eventualmente ficar fazendo bobagem, ou atrapalhar o seu processo, né, de tomar decisão, né, em relação ao que você vai fazer aí de trade, de oportunidade, etc. Né? Especialmente se tratando de day trade. Né? Porque se você piscar, às vezes o mercado corre ali e você fica de fora, entra no lugar errado e aí vira aquele problema, né? Beleza? Óbvio, né? É o que eu acho. No final, cada um faz o que acha melhor. Beleza, pessoal? Obrigado aí a presença. Espero que tenha sido útil aí o conteúdo. Precisando de alguma coisa, já falei, repito, e vou falar sempre, pode me chamar aí por onde você me acompanha. Independente se você é cliente meu, comprou alguma coisa minha, eu vou tentar fazer o melhor possível para ajudar quem me procura. Se a pessoa me procurou porque ela tem alguma confiança no meu trabalho, né, no que eu faço. E se obviamente quiser virar cliente aí, aluno, também me chama aí, vamos trocar uma ideia que de repente tem alguma coisa aí que eu tenho disponível que possa ser útil aí para você
nesse momento. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Um ótimo dia para todos. E resto de semana aí também. Devo provavelmente voltar aí na sexta-feira e a gente vai trocando ideia por aí. Valeu? Grande abraço aí, pessoal.